Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Vitória do Real Madrid, uma vitória importante. O time precisava voltar a vencer na Champions e consegue fazer isso contra o líder da Série A, uma equipe que vinha de 9 vitórias consecutivas, 14 jogos seguidos sem perder e que estava fazendo uma grandíssima, que ainda faz uma grandíssima temporada, porque a gente viu um grandíssimo jogo de futebol, mas as individualidades do Real Madrid acabaram resolvendo a partida para o time do técnico Carlo Ancelotti. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar por aqui. Real Madrid consegue uma vitória importante na Liga dos Campeões para classificar, claro, agora tem 9 pontos, está praticamente garantido nos playoffs. O ponto é que precisava a vitória mais do que para classificar, porque ainda tem 2 jogos na fase de Liga, era para não terminar o ano numa posição horrorosa na tabela de classificação da Liga dos Campeões, que ainda vai terminar na parte final, digamos assim, mas imagina que o Real Madrid termina o ano que ganhou o título da Champions fora da zona de classificação para os playoffs da próxima Champions, da atual Champions. Então, em termos de imagem para o clube e de pressão para cima do elenco e do técnico Ancelotti, seria sempre um argumento de dizer, daqui até janeiro, quando volta a Liga dos Campeões, de que o Real Madrid está na posição que está. Então era muito importante vencer e também para recuperar o ânimo de um time que ainda não conseguiu encaixar, mas que a gente vai encontrando algumas boas notícias, digamos assim, nesse time do técnico Carlo Ancelotti, que é impressionante como consegue tirar jogador do departamento médico e no mesmo dia entra mais jogador no departamento médico. As lesões estão sendo realmente um grande problema para esse Real Madrid. Real Madrid vence a Atalanta por 3-2, sai na frente com um gol de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé e Vinícius Júnior foram os escolhidos por Ancelotti para formar a dupla de ataque da equipe. O Mbappé faz um baita de um gol depois de um passe de Brahim Dias, controla bem a bola e chuta, finaliza muito bem, algo que estava sendo bastante questionado, a finalização do Mbappé. E fazia um muito bom jogo. Na minha cabeça já estava pensando, finalmente o Mbappé está fazendo um jogo para chamar de seu no Real Madrid. O ponto é que logo depois ele sente uma lesão, senta no campo, é substituído de 35 minutos do primeiro tempo. O Mbappé tem um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e o Real Madrid vai fazer mais exames nessa quarta-feira e vamos ver o tempo de baixa do Mbappé. O Real Madrid recuperou o Vinícius e o Mbappé entrou no departamento médico. Vinícius volta de lesão e joga todo o jogo. A gente estava na dúvida se ele iria ser titular ou não. Não só foi titular, como fez um grandíssimo segundo tempo. O Vini é um jogador de segundas partes, ele cresce quando o time adversário está mais cansado, porque ele tem essa gasolina infinita, mesmo ainda não estando 100%. É impressionante como ele não desiste das jogadas. E o segundo gol do Real Madrid, porque aí o Real Madrid faz o gol, aí o Tchouaméni, que estava jogando na zaga, comete um pênalti dentro da área. No último segundo do primeiro tempo, o De Ketelaere marca. E aí, no começo da segunda parte, aos 59 minutos, Vinícius Júnior marca o 2-1 para o Real Madrid. Um gol importante para o Vini, para ele sentir que ele continua nessa sequência positiva, né, dentro dessa primeira parte da temporada e na Liga dos Campeões. Ele chega aos 5 gols na Champions, é o artilheiro do Real Madrid na competição, está aí entre os vice-artilheiros da Champions nesse momento. E é o artilheiro do time na temporada com 13 gols. O Vinícius vem numa sequência incrível de marcar, se eu não me engano, eram 10 gols nos últimos 7 jogos, agora são 11 gols, participação em 11 gols nas últimas 8 partidas. Esse tramo da temporada do Vinícius está sendo incrível e ele volta de lesão e, de novo, é bastante decisivo para o Real Madrid, repito, apesar de não estar 100%. Depois do gol do Vini, mais uma bela jogada do Vinícius, uma assistência para Jude Bellingham marcar um golaço. O Jude Bellingham vem numa incrível sequência, impressionante, desde que o Ancelotti deixou ele com mais liberdade dentro do campo. E no segundo tempo, hoje no jogo, sem o Mbappé como referência, o Vinícius e o Rodrigo trocavam muito de posição entre a ponta esquerda e o centro. O Jude Bellingham fica com essa liberdade de pisar na área, mas é impressionante o mapa de calor dessa criatura que está em todos os lugares do campo. O último mês do Bellingham é muito bom e o Bellingham realmente está vivendo um momento muito, muito bom e tomara que o coletivo acompanhe ele, né? Porque realmente o momento do Bellingham é muito bom. Ele vinha de marcar 5 gols nos últimos 5 jogos em La Liga, agora são 6 gols nas últimas 7 partidas, o primeiro dele na Champions. E um gol muito importante para o Real Madrid, por quê?
porque logo depois se sabia que o Real Madrid ia terminar o jogo sofrendo e foi exatamente o que aconteceu. A Atalanta não quer nem saber e foi para cima. Lookman marcou o 3-2 e o Courtois fez 7 defesas no jogo. Tem uma frase famosa de vários jornalistas espanhóis que diz que o Real Madrid ganha títulos quando é contundentes nas áreas. Tem um goleiro que salva e atacantes que marcam. E é muito o que aconteceu hoje aqui contra a Atalanta, porque o Courtois ele é uma garantia de pelo menos um milagre por jogo e ele faz muitas defesas e defesas difíceis, né? Então o Courtois de novo sendo decisivo para segurar o Real Madrid. E hoje, pela primeira vez, Mbappé, Bellingham e Vinícius marcaram em um mesmo jogo. Só ficou faltando o gol do Rodrigo, que entrou. O Rodrigo, a gente conversou com ele depois do jogo e ele explicou um pouquinho como é que foi o retorno dele da lesão. Ele teve uma lesão, voltou no jogo, até teve que jogar mais porque o Real Madrid está com poucos jogadores, acabou exagerando, no último jogo descansou para voltar para esse, mas não foi a opção do Ancelotti para começar a partida, mas depois ele entra e é um jogador que costuma no coletivo sempre ser uma cola muito interessante, o Rodrigo, né? Ele ficou só faltando realmente o gol para ele, para marcar o quarteto aí do Real Madrid. Mas assim, uma vitória muito importante para o Real Madrid, para a gente ter a certeza de que o Vinícius continua sendo esse cara decisivo, de que o Bellingham realmente está em um grandíssimo momento e de que o Mbappé, apesar da lesão, estava conseguindo reencontrar o gol. Vamos ver o tempo que ele vai ficar fora. O Real Madrid agora tem mais um jogo de La Liga e depois o Intercontinental. Em termos anímicos, né, essa vitória foi muito importante para o Real Madrid, porque agora entra em outro lugar, né? Assim, de começar a tentar ganhar mais do que tropeçar nos próximos jogos e tem a disputa de um título já dentro de uma semana. Amanhã a gente vai saber se o Botafogo segue aí nesse caminho para encontrar o Real Madrid na final do Intercontinental ou não. Voltarei com mais vídeos por aqui para trazer mais informações para vocês, mas é isso. O Real Madrid voltou a vencer e tá um frio do caramba aqui. O vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que o normal. A Carol, coitada, tá aqui sofrendo, me esperando. O tiozinho tá esperando a gente para levar a gente embora daqui. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e volto com mais vídeo aqui no canal. Até mais.